Então, para quem não sabe, para quem está chegando, a gente também está fazendo o modo híbrido, né? Então as pessoas também estão acompanhando em casa, e por isso o Lucas vai falar aqui do púlpito, né? Ele vai transmitir pela câmera do computador também. Bom, gente, desculpa, a gente está com uns probleminhas aqui. Enquanto o pessoal tenta acessar aqui, vamos fazer a nossa prece, a gente já vai se harmonizando, né? Já vai serenando as energias. Vamos nesse momento, então, tranquilizar o nosso coração, vamos, por um momento, respirar fundo, vamos elevar o pensamento a Deus, pensar um pouco na vida espiritual, mentalizando os amigos espirituais que nos acompanham em agradecimento pela oportunidade de estar aqui hoje. Senhor, cada um de nós vem até esta casa buscando um pouco de serenidade, de cura. O Senhor conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Por isso queremos pedi-lo que nesse momento abençoe a cada um de nós e a cada família aqui representada. Toque os corações, ilumina os pensamentos, para que este seja um momento de refazimento das nossas forças, um momento de cura espiritual, de equilíbrio das nossas energias. Que nesta noite, Mestre Jesus, nós possamos aprender através do Livro dos Espíritos, que nós possamos aprender um pouco mais sobre a realidade espiritual e assim modificar a nossa vida, transformar a nossa maneira de ser, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, conduzindo a nossa vida e a vida de todos ao nosso redor para um lugar melhor, para um mundo mais generoso, um mundo de maior paz, de maior fraternidade, maior compreensão. Boa noite mais uma vez. Desculpe novamente o atraso, pessoal. Boa noite ao pessoal de casa, que eu espero que esteja me vendo e me ouvindo. A gente vai falar hoje sobre Ideias Inatas, Livro dos Espíritos, questões 218 a 221. Ideias Inatas. Fabiana Freitas, boa noite. Daniela Lopes, mais uma vez, e a todos aqui presentes no salão. E, pessoal, fiquem à vontade, tá? Para participarem, perguntarem, vamos conduzir juntos esse estudo. Pessoal, então, ideias inatas. O que vem a ser ideias inatas? Na verdade, eu resolvi trazer um resuminho bem objetivo sobre o tema, antes da gente entrar nas questões de Allan Kardec, que a gente vai estudar de 218 a 221. Por que eu preferi trazer esse resumo? Para a gente entender um pouco, objetivamente, o que são ideias inatas. E aí, nos próximos slides, essas palavras que vocês vão ver são as palavras do Lucas, não é Allan Kardec. É um resuminho que a gente resolveu trazer. E aí eu trouxe primeiramente o conceito, o que vem a ser ideias inatas. São vagas lembranças que trazemos em nosso inconsciente, relacionadas às bagagens, vivências, conhecimentos, aprendizados, habilidades do espírito de vidas passadas. Então, basicamente, o conceito de ideias inatas é esse. O espírito que tem as suas bagagens de vidas passadas, as suas habilidades, vivências, conhecimentos, aprendizados, tudo isso a gente está colocando como sinônimos. E esse espírito traz essas ideias de vidas passadas no seu inconsciente, o espírito encarnado, né, obviamente. O espírito que está encarnado, ele traz no seu inconsciente essas vagas lembranças. Então, agora deu certo, né? Esse é o conceito mais objetivo de ideias inatas. E elas obedecem à lei divina universal do progresso. A gente vai ver mais para frente
o porquê disso, né? O que tem a ver ideias inatas com a lei do progresso. E são paralelas à teoria do esquecimento. Olha só que interessante isso que a gente resolveu trazer. O que tem a ver? Teoria do esquecimento com ideias inatas. Às vezes a gente pode imaginar que são coisas opostas, né? Ideias inatas e teoria do esquecimento. Mas, na verdade, elas são paralelas. Uma caminha concomitantemente com a outra. Ideias inatas e teoria do esquecimento. E o que vem a ser, pessoal, a teoria do esquecimento? Pedrão, coloca o carregador. Vou descarregar a bateria, por favor. Teoria do esquecimento, pessoal. Por que ela é importante? Teoria do esquecimento é importante para quê? Para a nossa evolução, para o nosso progresso. É importante quando o espírito encarna, gera-se um esquecimento, conscientemente falando. E lá no inconsciente, as vagas lembranças que são as ideias inatas. E essa teoria do esquecimento é importante, como eu disse, para favorecer o processo de progresso e de evolução do espírito. Uma pergunta que eu trouxe para a gente refletir sobre a importância da teoria do esquecimento. Estamos realmente preparados para ter acesso a alguma lembrança passada, principalmente no tocante à família? Será que a gente está preparado para saber que somos filhos dos nossos inimigos de vidas passadas? Pode ser, né? A gente não vai colocar isso como via de regra. Mas será que a gente está preparado para pensar e ficar sabendo que a minha mãe foi uma grande inimiga minha do passado? Ou meu pai? Ou a minha avó? Ou o meu irmão? Ou o meu sobrinho? Então, certamente, se a gente ficasse sabendo destes BOs de vidas passadas, isso iria atrapalhar o processo de perdão, de resgate, e, consequentemente, a nossa evolução espiritual estaria também prejudicada. Então, repito, né? Eu não quero trazer uma ideia de que isso é via de regra, que todos os nossos parentes, familiares, são inimigos. Não. Mas pode ser que também sim. E se a gente fica sabendo disso, isso pode interferir no processo de perdão, de resgate, de evolução. Então, estão entendendo a importância da teoria de esquecimento no tocante à família e também em outras relacionadas, em outras relações também, né? Segundo, lembrar de uma fraqueza nossa, ou deslize, ou vício também, nossos vícios, nossas fraquezas, nossas amarras, os nossos deslizes. Se a gente fosse lembrar disso, da vida passada, certamente o mérito do nosso esforço de melhora seria menor. Por quê? Eu vou trazer um exemplo, né? Um exemplo mais grosseiro, mas que também pode ser. Por exemplo, numa vida passada, eu fui alcoólatra, viciado em bebida alcoólica. E se nessa existência atual, eu me lembro que numa vida passada e várias outras vidas passadas, eu escorreguei nesse campo da bebida alcoólica, vai ficar mais fácil para mim, nessa vida, parar de beber. Poxa, em outras vidas eu já escorreguei tanto, e agora eu descobri que nessa vida eu também estou inclinado a beber. Então, estão entendendo? O mérito do meu esforço se torna um pouco menor. E aí vem a teoria do esquecimento, justamente para eu, com as minhas próprias forças, me esforçando, desconhecendo com o que eu escorreguei no passado, eu acabo me esforçando e o mérito também é maior. O mérito ele é proporcional ao esforço. Quanto mais esforço, maior o mérito. Então, eu trouxe esse slide para a gente refletir como que é importante a teoria do esquecimento para a nossa evolução, para o nosso progresso.
E, né, repetindo, teoria do esquecimento e ideias inatas são ideias paralelas. Não tem como a gente dividir, separar, né, desculpe, uma coisa da outra. Olha só, criancinhas indo para a escola, hein? Pais e mães. Eu trouxe o seguinte exemplo. Quando a gente está na segunda série e passa para a terceira série, a gente esquece totalmente o aprendizado? Assim, não, né? Porque se fosse assim, como que eu vou fazer a terceira série? Porque elas são sequenciais, correto? A gente sempre gosta de trazer exemplos na área pedagógica. Além do mais, Allan Kardec era pedagogo, estudou na escola de Pestalozzi, na Suíça, não é isso, Pedrão? Então, a gente sempre gosta de trazer exemplos pedagógicos relacionados à escola. Então, um aluno que foi para a terceira série, ele não pode esquecer o que ele aprendeu na segunda, porque o aprendizado é sequencial. As nossas vidas, as nossas encarnações, também são sequenciais. E se eu esqueço totalmente, eu não estou apto para seguir como espírito. O meu aprendizado, eu não estou apto. Então, a gente queria trazer essa ideia. Olha só. O pessoal de casa está me vendo? Tá. É o que eu imaginei. Pessoal, em uma nova encarnação, não lembramos dos detalhes das lições, mas lembramos do aprendizado em si, de uma maneira geral. Isso são ideias inatas. Eu não consigo me lembrar dos detalhes das lições. Aí vem a teoria do esquecimento. Eu não me lembro quem foi o meu professor de matemática, quem foi meu professor de português, quem foi meu professor de inglês, o que caiu na prova, com quem que eu fiz o trabalho em grupo na segunda série, eu não me lembro. Os detalhes das lições são abrandados, são esquecidos. Agora, a aprendizagem em si, de maneira geral, eu me lembro. Está lá no meu inconsciente. Senão, eu não tenho como ir da segunda para a terceira série. Não é legal? Então, assim, as ideias inatas, elas vêm com esse objetivo de manter a nossa linha de evolução. Isso é progresso, para que eu possa caminhar enquanto espírito e vivenciar novas existências. Por isso que as ideias inatas fazem parte também do progresso. Oi, Pedrão. E assim, a gente percebe isso quando a gente vai ver isso, né? Ou então, no momento que a gente está colocado em investimentos, situações onde a gente tem que fazer uma escolha, muitas vezes é aí que a gente percebe que existe uma escolha com arcabouço, né? Um repositório de lição organizado, posso falar, é como se alguma coisa não fosse passar, né? E dá uma direção moral para as nossas escolhas. Sim. Porque na mesma situação, quando a gente olha para outras pessoas, né, semelhante, o direcionamento moral para as escolhas daquilo, para as circunstâncias, é totalmente diferente. A gente pode dizer, mas a questão de educação, de criação dos pais, mas os estudos aqui é muito mais. Só você. Sim. Isso está lá na nossa intuição, né, Pedrão? No nosso inconsciente, na nossa intuição, certamente os nossos benfeitores soprando, né? Lucas, você já escorregou tanto nisso, pensa direito, né? Isso é importante. Claro que respeitando as nossas escolhas, nosso livre-arbítrio, mas está lá. Na última questão, Allan Kardec traz um pouco dessa ideia, né, da intuição, como que isso está na nossa intuição. Assim como outras coisas, a existência de Deus está, a certeza da existência de Deus está lá na nossa, gravado na nossa intuição também. Mas muito bem colocado, Pedrão. Então, vamos lá para as questões. A questão de número 218. Encarnado,
Conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E aí, como a gente falou, os espíritos respondem: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Né? Quem está comandando aí? Tem como aumentar? Aí, obrigado. Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, as ideias inatas são vagas lembranças presentes no nosso inconsciente, que o espírito, enquanto encarnado, ele traz essas ideias, né? Relacionadas a habilidades, conhecimentos de vidas, de existências anteriores. Letra A. Não é, então, quimérica, fantasiosa, uma quimera, a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Pessoal, não se perde conhecimento. Nem intelectual, nem moral, isso não é perdido. Acontece de ser abrandado. Não é isso, Roberto? Conhecimentos intelectuais, habilidades, elas podem ser abrandadas, colocadas em stand-by. Agora, os conhecimentos morais não podem ser abrandados. Exemplo, eu posso vir menos inteligente do que eu era numa encarnação passada. Né? De repente, eu utilizei a minha inteligência para o mal, e aí eu venho agora como Lucas, menos inteligente. Essa faculdade, esse conhecimento, essa habilidade foi abrandada no meu inconsciente. Agora, no aspecto moral, eu não posso vir menos honesto do que eu era, porque isso seria retrocesso. Isso iria contra a lei do progresso. Então, eu vou reencarnar, no mínimo, tão honesto quanto eu era em vidas passadas. Não é isso? E esperamos que mais. Porque no aspecto moral, o espírito tende a progredir. E no intelectual também, claro. Então, os espíritos estão falando, não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Isso não é perdido. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Fica stand-by. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou. Não é isso? Então, pessoal, existe uma linha de continuidade. Existe um... Me fugiu a palavra. É uma continuidade. É uma continuidade. Por quê? Se zerasse, cadê o progresso? Se a gente resetasse na nossa memória todos os conhecimentos adquiridos, não há progresso, não há evolução. A gente teria que recomeçar tudo do zero. Por isso que as ideias inatas, elas estão diretamente relacionadas à lei do progresso e da evolução, porque não se zera, não se reseta. Há uma solução de continuidade, lembrei a palavra. É uma solução de continuidade. Vou repetir essa última frase. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou. Ok? Então, numa encarnação eu parei aqui, eu não posso empolgar por causa do pessoal de casa. Deixa eu voltar. E aí a gente vai galgando passo a passo, recomeçando de onde a gente parou na última encarnação, trazendo as bagagens, os conhecimentos, as habilidades, as virtudes, os vícios, porque isso não é perdido. E por último, grande conexão deve haver entre duas existências consecutivas? Pergunta Allan Kardec para os espíritos. Então, entre uma existência e outra, existe uma grande conexão, ou uma solução de continuidade, como eu disse? Nem sempre respondem os espíritos. Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas.
dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma e outra, pode ele ter progredido. Então, os espíritos nos recomendam aí na questão 216, eu acho que vai dar tempo da gente ir. Pessoal, os espíritos estão falando que pode acontecer, de uma encarnação para outra, o espírito reencarnar em posição muito diferente do que era a sua posição anterior. E aí, nem sempre, né, vai ter uma solução de continuidade tão grande quanto a gente imagina. Mas também não vai resetar. Por quê? Uma encarnação pode ser bem diferente de outra encarnação. E aí, né, essa conexão que a gente imagina de uma encarnação para outra, ela não é tão grande quanto a gente imagina, porque mudou a posição do espírito de uma encarnação para outra. Não é isso? E aí, fala, meu amigo. Sim. Como você tem dito, existe sempre a solução de continuidade e uma parte moral. Você não estaria retrocedendo. A não continuidade da alma. Mas as mudanças materiais, elas fazem parte do nosso processo de aprendizado. Então, é preciso que a gente veja diversas circunstâncias, nas mais variadas condições, para que a gente possa unir não só a nossa nascimento, mas a cada diferente circunstância, encontrar para a nossa moralidade um desafio diferente. Nossas pessoas vão sendo construídas. Então, é importante isso, a ideia da linda revelação da alma está presente em todas as pessoas. Para não se confundir que a gente possa ver numa construção moral a quem Sim. Perfeito. Né? E o Roberto vale a pena a gente insistir nisso que o Roberto está falando, porque se a gente pensar que um espírito reencarnou numa condição moral inferior, é uma retrogradação, né? O espírito ele está em evolução constantemente, e ele utiliza do meio material para isso, né, Roberto? E aqui os espíritos estão falando que no final, no intervalo de uma e outra encarnação, pode ele ter progredido. Lá na erraticidade, lá no plano espiritual, no intervalo entre duas encarnações, o espírito está também em processo de evolução, pessoal. Ele está sendo esclarecido, ele está estudando, ele está aprimorando o seu intelecto, ele está se arrependendo e se preparando para reencarnar e melhorar também moralmente. Então, há progresso, sim, no intervalo entre duas encarnações. Sim. Claro. Claro. Sim. Sim. É necessário que as pessoas venham para o pessoal de casa não está te escutando, Lala. Tá.
Uhum. Uhum. Passa muito tempo. Ah. Escolhe uma coisa, Uhum. Sim. Cuidar. Pessoal de casa, a Larissa está trazendo uma questão muito pertinente, mas que eu não vou repetir, viu, Lala? Porque daqui a uma ou duas questões é exatamente isso que a gente vai trazer. Bom, grande conexão. Aí os espíritos estão recomendando que a gente retorne à questão 216. Pode pôr para mim, Roberto, por favor. Obrigado. A questão 216, pessoal. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Né? A gente já entendeu que sim, que o espírito ele vai conservar e vai ser pelo menos a mesma coisa que ele era em encarnação passada, ou em vidas passadas, né? Em relação a caráter moral. Como eu disse, né? Se eu sou honesto, se eu fui honesto numa encarnação passada, na atual eu sou tanto ou mais, e não menos, que numa vida passada. E aí os espíritos, eles miuçam essa ideia, trazendo, né, a resposta. Isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda, né? O espírito melhorando, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. É o que a gente acabou de estudar na questão 218. Né? Se ele, o espírito, encarnou numa posição social diferente, isso pode ser também um mecanismo de crescimento para esse espírito. Se de senhor passa a ser escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconhecereis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o seu caráter. Porquanto de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. É o que a gente está falando. O espírito, ele pode, né? Eu encarnei, eu era um espírito, de encarnação passada, que eu era senhor de escravos. Mau, orgulhoso, tratava os meus escravos como animais, né? Matei inúmeros, e aí desencarno, lá no plano espiritual, como a Larissa falou, é de se esperar que a gente, né, caminhe um pouco, aprenda, estude, se arrependa. Tem espíritos que não, que ficam 100, 200, 300, 1000 anos, 2000 anos na erraticidade, estacionados. Agora, é de se esperar que eu, quando eu era um senhor de escravo, eu era orgulhoso, eu era mau, chego lá no plano espiritual, uma realidade é descortinada, um véu é destampado, e eu tenho acesso a um tanto de informação, e isso gera um profundo arrependimento, e eu, pela minha própria escolha, resolvo reencarnar como escravo. E nessa encarnação como escravo, eu vou trabalhar a minha humildade, a minha bondade. Eu vou sentir na pele, na própria pele, o que os meus escravos. Não é isso? Então, nem sempre essa continuidade é tão grande quanto a gente imagina. Mas ela também não é resetada, porque isso vai a favor da lei de evolução e de progresso. E aí, olha só que bonito, né, gente? A lei do progresso é uma lei divina. É uma lei universal. E ela é muito bonita. Porque ela é uma imposição, eu estou submetido à lei do progresso, mas eu tenho as minhas escolhas. E quando eu reencarno como escravo, e eu arrependi disso, é um movimento de melhora, né? No qual eu estou tentando ser mais humilde, menos orgulhoso, mais bondoso. São mecanismos pedagógicos da lei divina, que é pedagógica.
Então, estou submetido a esses mecanismos pedagógicos. Bom, continuando. Pessoal, alguma pergunta? Boa pergunta. Então, no mês passado, então, ele, ao longo ele é uma continuidade. A experiência que ele tem, a quantidade da música que ele tem, é um número que dentro da vida infinita do Espírito, ele não tem, ele não fecha ainda. Como a gente é criado desde sempre, eu vou ter sempre alguém mais antigo que ele. Sempre. Por mais que a gente volte no tempo, como Deus criou a eternidade, se eu fui criado há 3 trilhões de milênios atrás, vai ter um espírito criado mais que eu que Deus criou desde sempre. Então, se eu fizer a sua pergunta, não existe um ponto de partida comum a tudo. Que aí seria o que você talvez esteja imaginando para eu perceber. Eu fiquei pensando assim, se é todo mundo não mesmo tempo, quer dizer que está todo mundo numa quantidade de informação parecida. Assim, a gente pode dizer que no nosso mundo existe uma faixa evolutiva, certo? Nós somos diferentes, né? Nós temos características em termos de bem e mal, uns melhores que os outros, mas existe no planeta uma determinada faixa. Para que esse mundo seja adequado, temos que estar proporcionais às experiências que a gente precisa no nosso momento evolutivo. Então, não pode ser uma faixa muito aberta. Senão, o espírito não consegue avançar, porque a circunstância material do planeta e das experiências não permite, e eu posso ter também espíritos que têm dificuldade, ainda não estão prontos para viver na nossa realidade. Então, existe uma faixa. Só que no universo, eu tenho mundos dos mais diferentes patamares dessa faixa. Então, eu tenho sempre um local adequado para a quantidade de experiências que eu vivi. Agora, respondendo essa pergunta, isso não está relacionado à quantidade de informações. Por quê? Porque o que importa para que a gente esteja alcance um determinado patamar, o que a gente caracteriza é o aproveitamento das experiências. Então, eu posso ter 10 encarnações e está aqui, em termos de evolução moral. Você pode ter tido 5 e está muito acima de mim, o seu projeto moral. Então, a quantificação não é em número de encarnações, mas no projeto que a gente tem em cada uma delas. Mas, assim, a gente não tem, não a gente pode afirmar, né? Não tem um hoje encarnado no planeta, uma pessoa que está passando pela primeira encarnação enquanto homem no sentido de ser humano. Por quê? Porque, como a falou, nós estamos num nível planetário que existe abaixo dele um outro nível de tipo de planeta que abarca pessoas que vão reencarnar, né, como seres humanos pela primeira vez. Então, isso é uma coisa que a gente pode afirmar. No nosso planeta hoje não tem seres que estão vindo se encarnar pela primeira vez. Mas a gente pode ter seres que, inclusive, vieram de outros planetas, né? No sentido de, não se comportaram conforme deveriam, vieram para o
de outro planeta já começaram a encarnar aqui. Aí eles, como é que falou, eles vão estar nesse processo. Você pode ter, talvez, um triângulo de pessoas que têm lá 1000 encarnações aqui no planeta Terra e algumas outras planetas, a pessoa fala, não entende não. Ao passo que você começou a encarnar aqui e ela está caminhando seguindo reto. Agora, o que pode haver também é um livro, né? Que porque Lúcia é um espírito de um planeta mais, de uma categoria mais evoluída que a nossa, por amor aos que estavam aqui, as pessoas que ela gostava. Ela não precisava se encarnar aqui e ela veio com missão para auxiliar essas pessoas. Ou seja, aí é difícil a gente ter essa. Que são exceções. São exceções que podem acontecer. Então não tem como a gente tirar uma média, né? E aí, nem tirando o médio, a gente consegue a microevolutiva. Porque enquanto tem aquele coleguinha na escola, que um passo para cá, um entrega o dever, um papo de aula, tá? Tem o coleguinha que mata a aula, não estuda a prova, entendeu? Então, ou seja, eles passaram de mim, dizer, um passou com 60, o outro passou com 100, então o nível de aproveitamento dele é maior. E aí, consome tudo mais vezes do né? Vai chegar na hora de vestibular, às vezes aquele colega que se dedicou mais, ele teve uma maior função dele ter alcançado e se dedicado mais. Né? Então, ainda que todos eles tenham passado no terceiro ano, alguma coisa que vai passar no vestibular, entendeu? Como se diz. Como é que você chama? Arthur, obrigado pela pergunta importante. A 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como, por exemplo, das línguas, do cálculo, etc. Né? Eu tive o prazer de ter uma colega na época a gente tinha 11 anos, ou 12 anos, e ela, sem ter morado nos Estados Unidos, ela falava fluentemente o inglês. Fluentemente. Falava, escrevia, lia, certamente, né, ela trouxe a gente não pode afirmar, com certeza, mas pode ser que ela tenha trazido essa intuição de uma ideia inata, a fluência no inglês. Então, Allan Kardec está perguntando, qual que é essa origem, né, de faculdades extraordinárias, como a Larissa trouxe a ideia de uma criança de 4 anos que toca piano de uma maneira, né, até assustadora. Qual que é a origem disso? Parecem ter uma intuição de certos conhecimentos das línguas, do cálculo, etc. E aí os espíritos respondem. Lembrança do passado. Ideia inata. Progresso anterior da alma. Mas de que ela não tem consciência. É uma lembrança que está lá no seu inconsciente. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda. Né? Como a Larissa falou, os meninos estão trazendo a ideia, eu posso reencarnar como homem, como mulher, alto, baixinho, o corpo muda, negro, branco. Agora, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem, o espírito troca a sua roupagem, mas o espírito não muda. E aí a gente lembrou, para ilustrar esse exemplo da questão 219, o próprio Emmanuel, ele relata, né, no livro Há 2000 anos e no livro 50 anos depois, ambos a psicografia de Chico Xavier. Emmanuel, então, relata no primeiro livro a sua encarnação como senador Públio Lentulus, um senador importantíssimo, culto, nobre, orgulhoso, e 50 anos depois, Emmanuel reencarna como um escravo, o Nestório. Mas esse escravo era tão inteligente, pessoal, que ele foi designado para ensinar as filhas do seu senhor. Ele guardava, né, na sua intuição, no seu inconsciente, conhecimentos na área de matemática. Se não me engano, ele era grego, né? E além do grego, ele tinha conhecimento de outras línguas. Então, é um escravo, mas antes, em vidas passadas, ele construiu a sua bagagem intelectual e moral.
e como escravo ele dava aulas para as filhas do seu senhor. Então, porque o espírito não muda, o espírito reencarna com as suas bagagens. É sempre bom a gente lembrar, né, que dentro desse conceito das ideias humanas, esse exemplo que você deu hoje na história, ele não lembra objetivamente os conhecimentos que ele adquiriu como público, como senador. Mas o que ele traz como ideia inata? O pendor, o gosto, a facilidade pelo aprendizado de determinada conhecimento. Ele tem que ir à escola, tem que ser a facilidade de dúvida, tem que aprender aquilo tudo. Só que a facilidade com que ele vai absorver, por exemplo, o idioma grego, se ele já teve encarnações como grego, é muito maior do que ele encarar o idioma pela primeira vez. Porque ele vai ter que vencer uma barreira inicial que ele já venceu no passado em relação ao outro. Então, isso não tira do espírito a necessidade do aprendizado formal. Mas ele consegue, essa bagagem confere ao espírito, quando a gente fala na intuição do conhecimento, o pendor do aprendizado com maior facilidade. Sim. Bem observado, né? Porque se ele já reencarnar falando bem a língua de vida passada e ensinando bem as matérias sem ter tido aprendizado, é como se a teoria do esquecimento fosse banida, né? E a teoria do esquecimento existe, mas ele teve a facilidade que permitiu que ele, assim que ele teve contato com essas matérias, ele desembolou o negócio com uma facilidade e acabou, né? Vamos pensar por nós, né? Eu tenho uma dificuldade enorme com inglês. 42 anos de idade, já tive muitas aulas de inglês, mas provavelmente não é à toa, né, que eu tenho essa dificuldade. Poderia ser diferente, como a minha colega, que aos 11 anos de idade já falava, mas ela teve que ter o contato com o professor e com as lições de inglês. Senão, cadê a teoria do esquecimento? É isso? Sim. Não, são as habilidades, né, Arthur? Elas são inúmeras, né? Sim. Sim. Claro. Esse tipo de golpe que eu falei, Sim. Valeu.
A questão do aprofundamento do conhecimento é a gente tentar tudo que está aqui, aí, só o que é abrir a porta para que você tenha a situação de desenvolver novas atividades. O espírito da atividade precisa ter pouco de. Então, por exemplo, ela lá deu. Se eu sou um resíduo, e se aquilo me traz muito prazer, se eu não tenho isso a minha vivência, cada vez é a gente está tentando trabalhar. Então, se eu venho de uma determinada relação, eu preciso eu não tenho isso. Eu tenho isso. E aí, eu estava mais porque na nossa situação, a gente se lembra tudo aquilo que houve no mundo, a gente tem essa perspectiva, que se geralmente, se ele faz graça, a maior oportunidade desafiar a nossa vida, nesse início do jornal, se eu sei que bem bom de passar, vai ser muito mais. Tem que ser essa novidade perdoar. Então, o que mais nos favorece nesse sentido, porque aí eu não tenho apoio passando por isso, e eu não consigo chamar de especialmente. E é importante comunicar que pode ser colocado como uma lembrança e aí, para não nos deixar ao léu, e eu nos coloco até de pé de nada, para que aquilo que ele possa saber, ainda que não seja o foco da nossa como instituição, exatamente para não ter ele partir dela. Então, eu preciso ter eu preciso ter a sensação de ouvir a matemática para que eu possa avançar na matemática e melhorar boa da é uma necessidade para mais e através do nosso experiência, ela não conseguiu buscando ensinar Pessoal, quando eu falei que a gente vai ficar até meia-noite, é brincadeira, viu? A gente já vai encerrar. Eu vou passar rapidinho as próximas questões, porque a gente já passou do horário. Mas a próxima questão, 220, Allan Kardec pergunta: pode o espírito
Mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Resposta. Tá vendo? Não, né? Ah, perfeito. Que eu tinha mexido aqui. Eu estou acostumado a mexer no setinho. Então, repetindo, obrigado, Pedro. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? E os espíritos respondem, sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Conspurcar, manchou. Se eu manchei, maculei a minha inteligência, eu utilizei ela de uma maneira bem para prejudicar algumas pessoas, eu posso reencarnar com essa inteligência abrandada. A Lala usou uma palavra muito delicada, né? A gente vê aí na literatura espírita livros que relatam espíritos que utilizaram perversamente a sua inteligência e que reencarnam como portadores de paralisia cerebral, né? Na época de Allan Kardec usava muito essa palavra idiotia, pessoas com déficit intelectual, mental, então são pessoas que reencarnam, né, com essa... Por quê? O espírito, ok, o espírito não perde o conhecimento, mas o espírito encarnado, esse conhecimento pode ser abrandado, porque ele precisa de um instrumento, no caso o cérebro. Esse instrumento, organicamente falando, não deixa a inteligência ser manifestada. E aí, para quem utiliza... A gente está citando só um exemplo de inteligência, mas a gente pode pensar em vários outros casos, né? E é exatamente os espíritos completam dizendo isso. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência. Desculpa. Por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Essa, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Ok? Como a Lala falou. Nossa, tem 10 encarnações que eu toco piano. Meu Deus do céu. Mas será que a vida de um espírito é só tocar piano? Vamos tocar, então, violino? Vamos tocar flauta? Tem 10 anos que eu reencarno como engenheiro calculista, fazendo cálculos de viaduto, de tudo quanto é coisa. Mas será que a vida, enquanto espírito, é só calcular construção de viaduto? E aí eu vou aprender também a me relacionar no ambiente profissional, relacionar de uma maneira mais legal com os meus clientes, vou fazer RP, vou fazer publicidade, não sei. Porque a vida de um espírito não pode significar uma habilidade específica ou outra, né? Isso é praticamente diverso, é a palavra que eu queria usar. E por último, gente, a última questão deve-se atribuir a uma lembrança retrospectiva, o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. Sim, né, como a gente falou no começo, é uma lembrança que o homem, o espírito encarnado, conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amildadamente, abafa esse sentimento. Então, quando a gente encarna, a gente já encarna com um sentimento intuitivo da existência de Deus e relacionado à vida futura. Mas o nosso orgulho abafa esse sentimento intuitivo. A gente até conversou um pouco sobre isso, né, Roberto? Aquela história de uma pessoa que está viajando no deserto, sedento, morrendo de sede, e viaja, e de repente ele encontra o oásis para se saciar, e fala, nossa, mas eu sou uma pessoa muito inteligente, consegui achar esse oásis. Ela não reconhece que ela foi guiada, provavelmente, né? Ela não reconhece, porque o orgulho faz com que a gente assassine esse sentimento instintivo da existência de Deus
e do pressentimento de vida futura. E, por último, serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Essa resposta é muito legal, gente, para a gente finalizar. Essa doutrina, a doutrina espírita, é tão antiga quanto o mundo. Tal motivo, porque em toda parte a encontramos o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente a consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição. Então, o nosso orgulho não deixa a gente compreender que existe uma vida futura, que existe uma vida no plano diferente do plano da matéria. A gente não consegue. Como a Larissa falou, às vezes a gente traz isso intuitivamente, porque a gente já deve ter tido acesso a estas verdades em outras vidas. Mas muitas vezes o nosso orgulho não deixa a gente sentir isso. Doutrina espírita é coisa nova? Não. É do lado da época de Allan Kardec? Não, é antes. O tema mediunidade, reencarnação, pluralidade de vidas, pluralidade de mundos, isso não é novo. Os egípcios já falavam de mediunidade, e outros povos, os hebreus, de reencarnação. Então não tem nada de novo. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, traz uma justificativa racional, natural, para fenômenos que são considerados fenômenos como milagres, como superstição. Mas muitas vezes o preconceito, pessoal, não deixa a gente acreditar ou vivenciar, porque o preconceito junto com o orgulho destrói isso. Fala, meu amigo. Como você disse, Kardec, dentro da sua didática, não dá ponto sem nó. Então, na questão, ele já define o conceito. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas ao doutrina espírita. Então, a pergunta dele não é: o espiritismo existe desde sempre? Não é isso, não existe. A doutrina espírita ela foi formulada a partir do trabalho de Kardec com os espíritos, trazendo luz e tirando o misticismo de todas as crenças que eram relativas à doutrina espírita e que existem desde o mundo é mundo. Desde o mundo é mundo, a gente, desde que no folclore de todas as humanidades, você tem aqueles seres que são extracorporais. Desde o mundo é mundo, a gente tem a sensação de Deus. Os povos mais primitivos idolatravam as pedras como se fossem divindades. Então, a crença da cultura é um desejo do homem desde o mundo é mundo, porque o homem não quer a sua vida carne. Então, ele sempre alimentou a esperança de haver uma continuidade. Agora, que continuidade é essa? Se é céu, se é inferno, seja lá o que for, é algo que o Espiritismo, nos nossos dias, ou melhor, nos dias de Kardec, deve trazer luz através do depoimento dos espíritos que vivem essa realidade, e que trazem para a gente a clareza e que tiram das questões do misticismo. Mas o que é relativo ao espírito, ou seja, o que é relativo ao mundo espiritual, permeia a ideia da humanidade desde sempre. Joia. Pessoal, eu vou encerrar, porque a gente tem que encerrar a transmissão. Mas depois da prece, se vocês quiserem ficar aqui para a gente conversar mais um pouco, fiquem à vontade, viu? Acho que eu encerrei também a minha imagem aqui, não? Tá? Então, vamos lá. Vamos, então, elevar os nossos sentimentos, sentir a presença da espiritualidade amiga, nos encorajando, nos dando força, mesmo diante das adversidades. E certamente cada um dos aqui presentes passa pelas tribulações, pelas adversidades. E é nesse momento que a gente, em contato com a doutrina espírita, em contato com o Evangelho trazido por nosso Senhor Jesus Cristo, a gente encontra força, coragem,
renovação da fé para seguir, mesmo com tantas adversidades. E que possamos ter em mente que não estamos sós. Que Jesus, nosso Mestre querido, está nos acolhendo, nos carregando em seu colo, soprando em nossos ouvidos. Siga, não desista, porque a vida vale a pena. Agradecemos imensamente pelo estudo da noite de hoje, pela presença dos encarnados, dos desencarnados, e que possamos seguir, sem vacilar, confiantes e com a nossa fé renovada. Obrigado, querido mestre, obrigado a Manuel Felipe Santiago, que o Senhor possa abençoar a nossa semana, abençoar o nosso retorno aos nossos lares, abençoar aos nossos familiares, abençoar a nossa vida. Esteja conosco, mestre querido, porque muito precisamos de ti. E que a sua vontade seja feita, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus.